Saudações seguidores do Mestre Veterano. Aqui quem fala é o Naldo, sou o criador e um dos moderadores da page do Mestre Veterano. E atualmente estou narrando uma campanha de Dragon Age. Quem não conhece Dragon Age, é este jogo aqui. Ele vem em dois módulos que a gente vai mostrar. É um jogo muito interessante, com regras simples, mais consistentes, ideais para quem está começando o jogo agora, quem é novato, ou aquele veterano que está um pouco cansado de tantas regras e quer algo um pouco mais simples para focar um pouco na interpretação. Bom, para falar sobre isso, eu chamei o Matheus, que é um dos meus jogadores. Qual é o nome do teu personagem? O nome do meu personagem é Alexander. É um mago, da classe mago. Joga eu, mais dois membros da minha família. Um guerreiro e um ladino. A gente preferiu fazer assim que é para deixar o grupo equilibrado. Exatamente. Tem mais outros dois jogadores que estão nos bastidores. Então eu chamei só ele aqui para dar um reforço sobre o jogo. E a gente falar um pouco como é essa mecânica para quem está interessado em adquirir. Antes de mais nada, você pode comprar... acredito que em qualquer loja especializada deva ter Dragon Age. E se você não encontrar, você pode encomendar diretamente na Jumbo também, sem problema. E exatamente com relação ao jogo, acho que vocês já devem ter visto essa capa. Esse é o conjunto 1 do livro do jogador. Você vê que ele é fininho, mas tem bastante informações aqui. E como é Dragon Age, o sistema ele é todo voltado para esse cenário de campanha. Então todas as raças, todas as classes, elas são direcionadas exatamente para o sistema. Ele é bem específico. E qual é quando você joga atributos, ele parece muito, lembra muito D&D. Os atributos, alguns atributos foram substituídos. Porém, aqui a gente não joga D20, D12, todos os dados lá do D4 ao D20 do D&D. Aqui a gente usa 3 dadinhos. Toda jogada é feita com 3 dados, sendo que existe um diferencial bem interessante, que são 2 dados brancos e um vermelho. Isso aqui não é frescura, realmente é importante você ter esses dados. Você pode não ter exatamente os do livro, mas é interessante você encontrar 2 dados, 2 brancos e um vermelho, que o vermelho é o dado do dragão. Então ele influencia diretamente na mecânica durante o jogo. A gente vai falar um pouquinho aqui que são com relação às façanhas. Com relação a atributos, nós temos astúcia, comunicação, constituição, destreza, força, magia, percepção e vontade. Você vê que lembra um pouco os atributos do D&D, alguns outros foram substituídos. Temos a ficha, alguns outros valores sobre defesa, armadura, velocidade. Lembra um pouco a ficha de D&D 3.5, só que bem mais simplificada, como vocês podem ver. Certo? Quando tu for, tem um diferencial aqui que ele é no começo ele é um pouco restrito. Você só escolhe 3 classes. Ou você é ladino, ou você é guerreiro, ou você é mago. Tu escolheu o mago. Eu escolhi o mago. A história é interessante quando eles falam da magia, porque lembra muito os sistemas que eu já joguei com essa temática mais gótica. Tipo, quando você usa magia, as criaturas que estão do outro lado do que seria a Umbra, elas te enxergam. E quando elas te enxergam, elas vêm atrás de você. E quando elas vêm atrás de vocês, elas vêm para dominar o seu corpo. Alguns magos mais poderosos chamam mais atenção e tendem a ser corrompidos, porque as criaturas te mostram um poder que tu não acreditava ter. Por mais que tu tenha um poder limitado, eles ampliam tua capacidade para te seduzir. E quando você é seduzido, você perde seu personagem para o turvo. Sem falar que mago arrebenta em qualquer lugar. No caso, você começa com essas 3 classes, mas acima do quinto nível, a partir do segundo conjunto, você pode já se especializar. Você pode, sei lá, de um ladino pode se tornar um assassino. E aí é como se fosse as classes de prestígio do D&D. Só que você começa com esses 3, ladino, mago e guerreiro, no início. E só depois você vai aumentando as suas opções. E para quem não tem um pouco de dificuldade com 3.5, que acha que é muita regra, aqui você vai encontrar mais simplicidade em escolher talentos. Talentos eles são bem explicados.
A lista de magias, ela é bem simplificada do D&D, enquanto tem páginas e páginas e páginas. Aqui é bem menos, é bem simples de entender, como é com D6, simplifica bastante. E as rolagens de dado basicamente são o quê? 3D6, você soma com os atributos que estão na ficha do personagem. Esses atributos eles são conquistados da mesma forma que no D&D 3.5. Você joga 3D6, obtém um valor que vai de 3 a 18, e a partir desse valor você constitui uma tabela, e a partir dessa tabela você encontra os números que você tem aqui. São os valores que vão nortear todos os outros valores da tabela, sua velocidade, sua capacidade de defesa, enfim. Tem um caso aqui até de um dos jogadores que não entende muito o D&D 3.5, conseguiu entender bem fácil, né? Não gosta muito de regras, mas como é que pode dizer? Se afeiçoou ao sistema, né? Gostou do sistema, conseguiu entender as regras sem ninguém ficar explicando, só lendo. Então, para você ver a facilidade com que é esse sistema. E ele não é um sistema fácil no sentido de besta. Ele é um sistema, como eu disse, simples, mas consistente. Apesar de tudo, dá para você fazer lá, para quem gosta, os pequenos combos, né? Sempre tem aquele personagem apelando, dá para fazer. Só você olhar as opções. O sistema ele é bem dinâmico, ele dá uma variedade durante o jogo bem bacana, por conta da separação aqui dos valores. E ele, com relação à definição durante o combate, durante um teste, ele é bem simplificado. Você joga os 3D6, soma com o que tem que somar, com especialização, enfim, e dá o resultado. Então você consegue atingir o seu objetivo. Tem um sistema ele diferente do D&D que tem CA. No Dragon Age ele dividiu entre defesa, que é aquilo que realmente protege contra o impacto, reduz o dano. No caso ele tem defesa, que reduz as chances de você acertar o alvo. E tem a armadura, que a armadura aqui ela é diferente, ela absorve o dano. Então tem esse diferencial. De interessante, assim, uma coisa que tu achou interessante no Dragon Age, quando tu pensou? Assim, quando eu comecei a ler o Dragon Age, achei duas coisas muito interessantes. O mundo me conquistou em si. Você você adquirindo aqui o Guia do Jogador, ele vai te dar uma introdução ao mundo de Ferelden. E fica bem bacana porque eles te explicam a história do mundo mesmo, assim. Os povos que conquistaram, que foram expulsos, as criaturas das trevas. E uma coisa que me cativou aqui mesmo assim, a história foi do lobisomem, que você lê. Antigamente os homens e os lobos andavam juntos como se um lobo fosse da sua família mesmo, assim. É como os cavalos de Namalcá no 3D&T, né? Era um animal muito respeitado. Só que existia um lobo que queria ser tratado como humano mesmo, e fez pacto com a criatura das trevas para poder andar entre os humanos. Aí ela transformou ele num monstro, que ele foi recusado tanto pelos humanos quanto pelos próprios lobos. E no auge dessa loucura monstruosa, ele acabou se tornando realmente o lobisomem. Eles atualmente foram extintos. É difícil de ser encontrado, mas dizem que nas florestas mais escuras, esses blá 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 todo, ainda existam. Ou seja, ser um mestre determinado, né? Eu sei. Isso eu gostei muito, assim, a história mesmo, que ele te dá a introdução ao mundo, faz você gostar do mundo. Eu gostei muito disso. E para quem joga o D&D, né, e até outros sistemas, Storytelling, GURPS, que a gente tem o sucesso máximo, que seria o mais conhecido, o sucesso decisivo. Aqui a gente tem algo equivalente utilizando um sistema chamado sistema de façanhas. E quando você consegue os 3D6, dois resultados iguais, você ganha um número de façanhas igual ao número que sair do dado vermelho. Essas façanhas você usa na hora para dar algum golpe especial que tem dentro da tabela. E a partir daí você vai diversificando e vai ganhando poder. Então, para quem joga o D&D, o clássico, e vem para cá, encontra alguns pontos em comuns com alguns diferenciais. Esse dos pontos de façanhas é bem interessante, que já reproduz fielmente como é no jogo mesmo. Eu, particularmente, nunca joguei Dragon Age Online, né, o jogo de PC. Mas para quem joga, vai se identificar bastante. E mesmo que você não jogue, não conheça nada de Dragon Age, eu não conheço, na verdade eu não conhecia nada. Comecei a ler um pouco os livros, fazer um pouco de pesquisa, e dá para jogar numa boa. Se você for narrar, você faz um pouco mais de pesquisa,
você pode procurar na internet. Já tem uma galera dando um suporte legal para o cenário, traduzindo algumas coisas, trazendo regras opcionais, que você não fica restrito só a esse conjunto aqui. Sem levar em consideração que esse é o conjunto 1. Já tem o 2 pela Jambu, vai sair o 3. E qual é o diferencial desse kit aqui? O sistema ele tem suporte pela editora. O primeiro conjunto vai do primeiro ao quinto nível. O conjunto 2 vai do sexto ao 10º nível. E o conjunto 3 você finaliza, que vai do 11º ao 20º nível. Então você pode ter uma campanha completa, o personagem do primeiro ao 20º nível, entendeu? Então os personagens podem ser bem simples, começar com aventureiros mesmo iniciantes e chegar a personagens épicos. Você pode ter uma verdadeira campanha com esse conjunto. Se você achou interessante, curtiu as imagens, né? Esse mapa que está aqui atrás, ele vem junto. Então a gente colocou aqui para dar um visual legal no cenário, né? Vem com a caixa dele aqui. As fichas, você encontra a ficha atrás dos livros, mas no site da Jambu você pode ter para download. E é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar alguma coisa sobre o jogo, isso aqui foi mais ou menos para dar um resumo geral. Vocês podem perguntar nos comentários, ou no YouTube, ou nos comentários do Facebook. A gente pode complementar depois através de um texto, se vocês tiverem mais alguma pergunta, ok? Valeu aí, e quem sabe venha mais próximos vídeos aí. Sucesso decisivo a todos.